Ó, veja bem, na aula passada, só para a gente relembrar, a gente definiu o que é uma transformação linear injetora. Esse conceito de injetividade, subjetividade e bijetividade é a mesma que vocês aprendem em função lá no ensino médio, tá certo? A injetora, quando acontece isso aqui, ó, T de 1 igual a T de 2, implicar que o 1 é igual ao 2. Subjetora é quando a imagem é o contradomínio todo, tá certo? E bijetora é quando é as duas coisas. Qual a importância desses dois conceitos? A importância é falar numa transformação inversa. E quando uma função é bijetora, faz sentido a gente falar na a inversa dessa função, tá certo? Então, isso tem o mesmo conceito. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um certo U e um certo V, e a minha aplicação T, ela é injetora. O que é que a injetividade diz? Tá certo? Ela diz o seguinte: se você pegar dois caras diferentes, por exemplo, pega o 1 aqui e o 2, esses caras vão ter imagens diferentes, tá certo? Ou seja, aqui está o T de 1 e aqui está o T de 2. Então, a função pega um cara, leva nesse. A função para mim é a transformação aqui, tá? Leva nesse. Isso é fundamental para você falar em inversa, porque como é que funciona a inversa? Tá certo? A função inversa é você definir uma função de lá para cá. É, CAT menos um, certo? Então, se a gente pensar, a gente pode pensar até de menos um assim, é como você inverter a seta, simplesmente isso, entendeu? Então, se você tiver essa possibilidade de ser injetora, que acontece que cada tem imagens diferentes, é, isso permite que você inverta a seta sem perder o primeiro item, a primeira característica de ser uma função, tá certo? O que é uma função, na verdade? A função precisa de duas, duas propriedades. A primeira é que todo elemento do domínio está associado de maneira única a um elemento no contradomínio. Então, veja, todo, não pode sobrar ninguém. Se o cara está no domínio, ele está associado a alguém do contradomínio, tá certo? E a segunda é que não pode sobrar ninguém no domínio, tá certo? Ou seja, se o cara está no domínio, tem que ser associado. Então, as propriedades são, primeira, você é associado de maneira única e ninguém pode deixar de ser associado, tá certo? Muito bem. A injetividade e a expressividade, ela tem um papel fundamental nisso. Deixa eu fazer um outro diagrama aqui para a gente perceber. Ó. Imagine que você tem uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, está aqui a T, e a tua função pega um carinha aqui, né? E leve num carinha aqui, beleza? Esse mesmo carinha aqui está associado outro carinha aqui, diferente, está associado a esse, certo? O que é que tem aqui? Aqui você tem um U e aqui você tem um U2. E pelas minhas contas aqui, vou botar aqui o pontinho mais para cá, isso é o T de U1, que é igual ao T de U2. Ou seja, você pegou dois caras diferentes com a mesma imagem. Eu não posso falar em função inversa aqui, por que não? Porque a função inversa, quando você inverter a seta, o que é que vai acontecer? O que era contradomínio da função direta, ela passa a ser o domínio da função. E aí ela falha já aqui, ó. Esse elemento aqui, ele vai ser associado a quantos? A 2, se eu inverter a seta. Entendeu? Então já falha na primeira condição de ser função.
Porque aqui eu teria um T desse cara, vamos chamar esse cara aqui de um V. Ok? Ah, e eles falaram que estavam vendo a tela. Ah, beleza. Não sei se vocês estão sacando o que eu estou falando. Ó. Imagina que o T de U1 seja igual ao T de U2. É um certo V. Mas os caras são diferentes. Né? O 1 e o 2 são diferentes aqui no diagrama. O 1 está aqui e o 2 está aqui. Essa função não é injetora por conta disso. Porque eu tenho dois caras diferentes com a mesma imagem. Se for injetora, tá certo? As imagens teriam que ser diferentes. Eu estou dizendo que essa propriedade é importante, porque quando você quiser falar na inversa, a inversa é simplesmente inverter a associação, certo? Aí a pergunta é, esse V que você está associando, vai ser associado ao 1 ou vai ser associado ao 2? Certo? Bom, pela condição que está aqui, vai ter que fazer isso, a volta. Ora, esse cidadão agora pertence ao domínio da função, que é a função inversa, e ele está associado de duas formas diferentes, ou seja, ele está associado a dois cidadãos diferentes. Isso não é função. Então, se não for injetora, tá certo? Você pode ter que a inversa não é uma função porque falha nessa primeira propriedade. Certo? Vamos pegar, por exemplo, uma função que vocês conhecem, a x2. O que é que a x2 faz? Por exemplo, ela pega o 2 e leva aonde? No 4. Né? X2, 2 ao quadrado, 4. E o que é que ela faz com o menos 2? Ah, também leva no 4. Essa função não é injetora, porque ela tem dois caras diferentes indo no mesmo cidadão, certo? Se eu for pensar em inversa, não existe inversa. Por que não existe inversa? Porque esse elemento aqui, que é o 4, que passa a ficar no domínio da função agora inversa, tá certo? Ele vai estar sendo associado ao 2 ou menos 2. Então, por isso que quando a gente fala, olha, uma função que é bijetora, portanto ela é injetora, ela tem inversa. Porque a inversa, ela proíbe, a injetora proíbe que aconteça isso. Porque se os caras são diferentes, as imagens têm que ser diferentes. Não pode ser iguais. Tá bom? E a sobrejetividade? Imagine que não seja sobrejetora. Aí vai ficar um carinha aqui que não é imagem de ninguém. O que é que vai acontecer quando você inverter as setas? Esse cara aqui não tem nenhuma seta vindo nele, não vai estar relacionado com ninguém do outro lado. Aí, novamente, não pode ser função, porque para ser função, todo mundo do conjunto de partidas tem que estar associado, e esse cara não estaria associado a ninguém. Perfeito? Então, esse conceito de ser bijetor, injetor ou sobrejetor, é um conceito importante para a gente falar em inverso. Tá ok? Tá claro isso? Muito bem. Esse teorema aqui, ele é extremamente importante, porque fazer conta de ser sobrejetor ou ser injetor, dá para a gente fazer algebricamente, mas leva um pouquinho de tempo. Tá? Então, esse teorema aqui me diz o seguinte, ó, se você tiver uma transformação linear, são equivalentes essas quatro afirmações. Equivalente é que se valer uma, as outras são automaticamente verdadeiras. Certo? Aí, por exemplo, se for sobrejetora, tá certo? Ela é bijetora. Lembra que, por hipótese, isso é importante, por hipótese, a dimensão dos espaços tem que ser o quê? Iguais. Se isso não acontecer, isso não é verdade. Certo? Então, se você está com uma transformação linear, não precisa ser o mesmo espaço. Não precisa ser o mesmo espaço. Mas eles precisam ter a mesma dimensão. Certo? Se você tiver
de alguma maneira que é sobrejetora, você garante que é bijetora, que é injetora e que transforma base em base. Certo? Bom, tá aqui um exemplo, ó. Espaço das matrizes, dimensão quanto? 4. R4, dimensão quanto? Bom, esses dois espaços são espaços diferentes, mas eles têm dimensões iguais, tá certo? Então, eu estou falando nesse tipo de propriedade, tá bom? Ele manda provar que é bijetora. Eu fiz esse exemplo. O que é que a gente fez? A gente determinou quem era o kernel e viu que o kernel era só o zero, e a gente tinha dado um teorema que se o kernel é zero, a aplicação linear é injetora. Portanto, se é injetora, é sobre injetora. Você veja que eu não fui fazer nenhuma conta, tá bom? Muito bem, foi para lá, para cá, a gente definiu o que é isomorfismo. A palavra isomorfismo é apenas um nome para uma transformação linear que é bijetora. Então, quando vocês ouvirem falar, isso aqui é um isomorfismo, isso é uma transformação linear, tá certo? Que é bijetora, tá certo? A palavra automorfismo é quando a transformação linear é um operador linear. O que é que significa operador linear? É que o, o conjunto de partida, que é o domínio, e o contradomínio são iguais. Aí não tem nada a ver com dimensão, eles são iguais, certo? Então, por exemplo, esse exemplo aqui não é operador linear, porque aqui é espaço de matriz e aqui é o R4. Ah, Zé, mas eles têm as mesmas dimensões. Não importa. Para ser operador, tem que ser, né? Ou aqui seria o espaço de matriz, ou aqui seria o R4. Tá bom? Então, automorfismo, na verdade, é um isomorfismo. Só que a transformação é um operador linear, tá certo? É só nome. Beleza. Esse foi o teorema que eu falei, né? A injetora se somente se o núcleo é zero. A gente fez isso. Esse exemplo a gente fez. Esse também a gente fez. Esse aqui a gente fez. Né? Dois espaços. Assim. Quando você tem um isomorfismo, né? Quando você tem um isomorfismo, ó, é, quando você tem um isomorfismo entre os dois espaços, você diz que os espaços são isomorfos. Isomorfos. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui da matriz que a gente fez, eu mostrei que isso é um isomorfismo, tá certo? Então, o espaço das matrizes de ordem 2 por 2 é isomorfo ao R4. Então, quando você diz que dois espaços são isomorfos, é porque existe um isomorfismo entre eles. E o que é um isomorfismo? Existe uma transformação linear que é bijetora. Tá ok? Muito bem. Bom, vamos começar hoje uma, uma parte nova, tá? O exemplo foi esse que eu falei, que eu terminei com ele. Então, vamos falar da matriz de uma transformação linear. Vocês lembram que há pouco tempo eu defini uma aplicação, não sei se vocês vão lembrar, que era assim, é, a gente pegava uma matriz A, pertencente ao espaço das matrizes de ordem 2. Na verdade, o exemplo que eu peguei foi 2 por 3, certo? Pegou a matriz, ou seja, tem duas linhas e três colunas, tá bom? E aí a gente definiu uma aplicação que foi assim, é, T de M3 por 3, aliás, fica 3 por 2, é.
É, como é que era, meu Deus? Não me lembro. Era 3 por 2, era? M 3 por 2 em... Não sei qual foi o espaço, mas a gente definiu assim. Eu pegava uma matriz B aqui, tá certo? E eu levava, a gente chamou isso aqui T de A. E eu pegava T de A, tá certo? Aplicado a B, e dizia que isso era B vezes A. Lembra disso? Aqui é 3 por 2, a B é 3 por 2 e a dá por 3. Esse produto vai dar em que ordem? Não. Essa aqui que eu peguei é 2 por 3. E essa aqui, a B, ó, como está aqui, é 3 por 2. Ah, então 2 por 2. Então aqui é M 2 por 2, né? Posso só escrever assim. Perfeito? Está bem definido isso, né? Porque a ordem dessa matriz é 2 por 2, tá claro? Porque eu vou pegar sempre a matriz 3 por 2 e vou multiplicar por essa que é 2 por 3. Opa, tá errado, né? É 3 por 3, né? 3 por 3. Então ali, em vez de ser 2, é 3. Ok? Nós mostramos lá, nós mostramos lá que essa transformação é linear. Certo? A gente fez essas contas. E aí, lá eu chamei a atenção a vocês o seguinte: olha, a gente pode definir uma transformação linear com matrizes, generalizar esse exemplo, a gente generalizou lá. E depois eu disse assim: a gente vai mostrar lá na frente que toda matriz, toda transformação linear, ela pode estar associada a uma matriz. E isso é muito interessante para a gente. Porque trabalhar com matriz é mais simples, às vezes. Você trabalha com coisa que você conhece o posto da matriz, por exemplo, você conhece o posto linha, você conhece o posto coluna, ou seja, o número de linhas que tem linearmente dependente, ou o número de colunas, tá certo? Isso dá muitas informações. Então, o que é uma representação de uma transformação linear? Então, eu vou para a gente entender direitinho, tá certo? Eu vou começar aqui com o seguinte. Vou começar com um exemplo que a gente possa trabalhar de forma tranquila, depois eu generalizo. Imagine que eu tenho uma aplicação T, tá certo? De um espaço vetorial U num espaço vetorial V. E imagina que a dimensão de U é 3 e a dimensão de V é 2, certo? A dimensão de V é 2. Ou seja, a dimensão do contradomínio é 2 e a dimensão do domínio é 3. É uma transformação linear, tá certo? Isso aqui é uma transformação linear. Uma transformação linear. Me diga uma coisa. Se a dimensão de U é 3, tá certo? Uma base desse espaço tem quantos vetores? 3, certo? Então vamos saber o seguinte. Vamos imaginar que B é uma base de U, tá certo? Então, esse B, ele tem 3 vetores. Imaginar o 1, o 2 e o 3. Por que tem 3 vetores? Porque a dimensão dele é 3, certo? Vamos imaginar, então, isso aqui, base de U. Beleza. Imagina que eu pegue agora uma base C de V. Olha, mas V tem dimensão quanto? 2. Então a base de V tem quantos vetores? 2. Então vou botar aqui V1, V2, tá certo? Base de V. Beleza.
É, a gente viu aí para trás o seguinte: se eu pegar, por exemplo, se eu pegar, se eu pegar qualquer vetor que você pegar em U, ele se escreve com combinação linear desses carinhas aqui, né? Perfeito? E se você pegar qualquer vetor em V, ele se escreve com combinação linear desses dois, porque você está lá, né? Então, veja, a tua aplicação, ela vai pegar um U aqui e ela vai levar num T de U que está do outro lado. O que eu estou dizendo é que a gente pode sempre escrever esse cara como uma combinação linear, tá certo? Uma combinação linear de V1, V2, V3, porque ele é base. Já o T de U, está do outro lado, ele pode ser escrito como uma combinação linear desse carinha aqui, tá certo? Se eu perguntasse a vocês agora o seguinte, é, quem é esse cidadão aqui? Quem são as coordenadas de U na base B? Como é que a gente acha as coordenadas vetores na base? Escreve como combinação linear e os coeficientes dessa combinação é o que a gente chama de coordenadas do vetor naquela base, perfeito? Então, se eu quero descobrir quem é esse cidadão, o que é que eu faço? Eu pego o U, escrevo como uma combinação linear, não é? Então, vamos escrever assim: alfa 1 é o 1, mais alfa 2, o 2, mais alfa 3, o 3. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vou pegar o T de V, o T de V, aliás, desculpa, se eu pegar o T de U, ele e pedir as coordenadas desse vetor na base de chegada, vocês sabem fazer também. O que é que vocês fazem? Ah, deixa eu escrever aqui quem é essa danada, né? Bom, essa conta que a gente fez aí me diz o seguinte: as coordenadas de U na base B é nada mais do que esse vetor aqui, né? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Beleza? Essas são as coordenadas do U nessa base. A minha pergunta agora é quem é a coordenada do T de U na base C? Aí você me disse o seguinte: ah, você pega esse cara, então vamos lá, escrever T de V igual, igual a quem? T de V eu vou ter que escrever com uma combinação linear de V1, V2, né? Porque é base. Então vamos escrever aqui assim, ó, beta 1 V1 mais beta 2 V2. Quem são as coordenadas? Então, são exatamente os coeficientes da combinação, tá certo? Portanto, esse cara que eu te perguntei aqui, que é o T de V, ele nada mais é, a base C, do que o seguinte vetor: beta 1, beta 2. Isso é coisa que a gente já sabia fazer. Tranquilo? Muito bem. Agora, se você calcular, se você calcular,
Bom, a gente tem que o U é alfa 1, o 1, mais alfa 2, o 2, mais alfa 3, o 3. Se você calcular o T de U, como T é linear, então T de U dá o quê? Dá para engolir já isso, é alfa 1, T de 1, mais alfa 2, T de U2, mais alfa 3, T de U3. Beleza? Ok. Ah, cara, talvez seja melhor eu fazer com uma base. Me permita eu apagar isso, tá? Porque eu queria fazer um exemplo prático para a gente generalizar, e eu estou fazendo com bases genéricas. Eu vou pegar exemplo aqui onde os espaços aqui são conhecidos, e vou pegar bases conhecidas, tá certo? Para a gente fazer a conta mesmo. Porque aqui eu não sei quem. Tá certo, está aqui, mas é a mesma coisa que eu desse a definição geral, tá certo? É que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. A definição geral é essa daqui, tá? Essa daqui. É, eu queria antes de dar essa definição geral, fazer um exemplo como é que você acha isso aqui, tá certo? É, ok. Então, acho que dá para fazer. Dá. Tá ok. Dá para fazer. Acho que com dois, três dá para fazer e vocês vão enxergar. Deixa eu aproveitar que está feito aqui, ó. É, deixa eu mostrar a continha que eu estava fazendo ali. A dimensão é 3, né? Do espaço de partida. Portanto, a base tem o quê? 3 vetores, tá certo? O espaço de chegada é 2. Portanto, eu tenho o quê? 2 vetores. Beleza? Quando eu peguei um vetor V aqui, isso foi o que eu fiz, a combinação linear. Tá vendo aqui os alfas? Ou seja, isso aqui é o vetor coordenada. Tá aqui, ó. O vetor coordenada é porque não está usando o conchete na primeira base, ó. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Beleza? Tá aqui. O T de V, você escreve ele com combinação linear na segunda base. Ou seja, você escreve combinação linear. Isso aqui são as coordenadas desse vetor na base B. Só que na hora que eu olho, eu calculo o T de V, que é essa conta que eu estou fazendo, ó, o T de V é isso, né? Ó. Tá vendo aqui? T de V? Alfa 1, T de V1, eu omiti essa passagem aqui. Tranquilos? Muito bem. Oi? Eu fiz direto, porque é linear, tá bom? Então, quando você olha para cá, ó, o T de V, por um lado, ó, o T de V, por um lado, eu escrevo ele como sendo essa combinação, quando eu achei a. E o T de V, olhando isso, aparece essa combinação aqui, tá certo? Alfa 1, T de V1, alfa 2, T de V2, tá, tá. Os vetores T de V1, por sua vez, ó, esse T de V1, o T de V2 e o T de V3, eles estão no outro lado, né? Então, eles podem ser escritos com combinação linear de quem? Beleza? Ok. Então, deixa eu voltar aqui para minha conta. Ó, é, o T de V1, por sua vez, a gente está aqui nessa continha. O T de V1, por sua vez, mora onde? Ó, o T de V1 mora aqui.
Portanto, eu posso escrever ele como uma combinação linear de quem? De C, V1 e V2. O T de V2 também. Então, eu posso escrever com combinação linear. O T de V3 também. Beleza? Então, a gente faz o seguinte, ó. O fato do T de 1, o fato do T de 1 poder escrever como combinação linear T de 1, eu posso escrever ele como sendo um coeficiente aqui vezes V1, mais outro coeficiente aqui vezes V2. Eu vou usar dois subíndices, por quê? Porque vai ter um índice ligado a esse índice do U e vai ter um índice ligado a esse índice do V, tá certo? Tá bom? Então, eu vou escrever assim, ó. Isso aqui vai ser A, A1, V1, mais A2, 1, V2. Os coeficientes, eu vou fazer o seguinte. O segundo índice, eu já fiz isso uma vez, né? Está ligado ao 1. Ó, veja que o segundo índice está fixo. Certo? E o primeiro índice está ligado ao índice do V. Ó. 1, V1. 2, V2. Perfeito? Claro isso? Tá. Muito bem. A mesma coisa eu faço com o T de U2, né? O T de U2. Ó, T de U2 está do outro lado. Então, eu escrevo com combinação linear do V1 e V2. Perfeito? V1 e V2. Então, V1 mais V2. Como é que vai ser os índices? Bom, A, 2, 1. É isso? 2, 1. E aqui? A, 2, 2. Tá certo isso? Não tá, né? A, 2, exatamente. Exatamente. Quem está fixo é o segundo índice, ó. Olhe para cá, ó. Ó, é o segundo índice, que está fixo aqui, ó. Perfeito? Então, aqui seria A1, 2, tá certo? E A2, 2. Esse índice aqui, ó, que é 2, ele está fixo com esse. E esse primeiro índice está indicando o índice do V1. Perfeito? Da mesma forma, a gente tem que T de V3, isso é igual a quem? A é o 3. O 3, que é o terceiro vetor, né? Da base, o 3. Então, vai ser o quê? V1 mais V2. E que são os índices? A1, 3 e A2, 3. Beleza? Muito bem. Então, eu posso agora voltar com essa informação para essa expressão. Beleza? Voltar com essa expressão para cá, você observa o seguinte. No lugar do T de 1, eu vou colocar esse cara aqui. No lugar do T de U2, eu vou colocar esse cara. Certo? E no lugar do T de U3, eu vou colocar esse. Então, vai ficar assim, ó. Então, nós vamos ficar com... Deixa eu copiar essa expressão aqui. Oi? O objetivo, na verdade, eu estou atrás de encontrar isso aqui, ó. Não é? A gente quer encontrar o que a gente está querendo encontrar é qual é a correlação que a gente tem, tá certo? Entre esse cara e uma matriz que vai aparecer aqui agora. Tá certo? Porque a correlação aqui é o seguinte: eu quero encontrar a matriz que representa uma transformação linear. Aí foi que nós fizemos. E essa correlação é com relação às bases. A base do primeiro conjunto e a base do segundo. Tá? Daqui a pouco eu descrevo isso melhor. Então, você quer uma matriz que represente isso, e eu vou dizer que é com relação
a essas duas bases. Eu estou tentando construir isso, tá certo? Porque como é que a gente calculou T? Na aula passada a gente fez isso muitas vezes. A gente quer calcular o T de U nos exemplos, o que é que a gente fazia? Pegava o cara, escrevia como combinação linear da base, calculava o T, usava aquela linear, substituía esses valores que eram dados, por exemplo, T de 1 é tanto, T de U2 é tanto. Aqui a gente está tentando exatamente encontrar o valor da T, tá certo? E vai correlacionar com algumas matrizes que vão aparecer aí. Então, o que é que eu estou querendo? Ó? Eu estou querendo é encontrar uma correlação para representar essa transformação. Então, eu preciso calcular T de U, tá certo? E foi isso que eu fiz aqui, né? Quando eu venho para cá, ó, T de U, tá vendo? T de U. Então, eu quero saber quem é T de U. Muito bem. T de U deu isso aqui, mas isso aqui a gente vai fazer o seguinte. É... Deixa eu botar aí embaixo para a gente não se perder, tá? Vou botar aqui, para a gente continuar. Pronto. A gente tem isso, só que descobrimos que T de 1 é quanto? Ó, T de 1 que está aqui, ó, ele aparece aqui, ó. Depois, T de V2, ele aparece aqui. Depois, T de U3, aparece aqui. Beleza? Vamos substituir isso. Então, fica como? T de U igual alfa 1 que multiplica quem? A11, V1, mais A21, V2. Não é V2 aqui? Mais alfa 2, T de U2, está aqui, ó. A12, A12, V1, mais A22, V2, beleza? Mais alfa 3, que multiplica quem? A13, V1, mais A23, V2. Beleza. Bom, dá para a gente arrumar isso aqui, né? Vocês observem que aparece aqui, ó, aparece aqui, ó, V1 aqui, aparece V1 aqui e aparece V1 aqui, perfeito? E depois aparece, ó, V2 aqui, V2 aqui e V2 aqui. Então a gente pode arrumar isso aí da seguinte forma. Me ajuda aí para eu não cometer erros, certo? Eu vou escrever isso assim, ó. Isso vai ser igual, isso vai ser igual. Bom, vai ficar alfa 11 A11 multiplicado por V1, alfa 1 A11 multiplicado por V1, tá certo? Mais alfa 2 A12 multiplicado por V1, né? E aqui tem V1 também, né? Então, mais alfa 3 A13 multiplicado por V1. Então, eu vou fazer isso. Beleza? E vou fazer a mesma coisa agora com o V2. Como é que vai ficar o V2? É, alfa 2. Não, vai ficar alfa 1, né? Alfa 1, A21, mais alfa 2, A22, mais alfa 3, A23, V2. Perfeito?
Muito bem. Eu pergunto a vocês agora o seguinte. Quando você pegou o T de U, né, aqui, esse T de U, tá certo? Escreveu dessa forma. Se você voltar um pouquinho, o T de U aqui em cima, cadê o... Pronto, está aqui, ó. Ele é beta 1 V1 mais beta 2 V2, perfeito? Então, você vê que eu tenho duas formas de escrever. Duas. Ó, eu tenho essa, e agora eu descobri que eu tenho essa aqui, ó. Porque aqui nós temos o T de U, certo? Mas nós mostramos lá atrás que isso são as coordenadas do vetor na base, né? A gente mostrou que as coordenadas são únicas, perfeito? Então, veja, quando eu escrevo isso, as coordenadas são quem? Beta 1 e beta 2. Quando eu escrevo aqui embaixo, as coordenadas são isso aqui. Então, qual é a minha conclusão? Qual será a minha conclusão? Se as coordenadas são únicas. Beta 1 é igual a isso aqui, muito bem, e beta 2 é igual a isso. Porque o fato das coordenadas ser únicas me diz que elas têm que ser iguais, tá certo? Então, se você olhar aqui, ó, aqui está beta 1 V1 e aqui beta 2 V2. Aqui eu tenho um número vezes V1, outro número vezes V2. Então, a minha conclusão aqui é que o beta 1 é igual a quanto? A gente conclui que o beta 1 é igual a alfa 1 A11 mais alfa 2 A12 mais alfa 3 A13. E o beta 2, ó, o beta 2 é igual a quem? A alfa 1 A21 mais alfa 2 A22 mais alfa 3 A23. Beleza? Ah, muito bem. Apareceu uma relação que é muito interessante. Deixa eu botar uma página aqui. Bom, dessa igualdade, eu posso escrever assim, ó. Vê se vocês concordam comigo. Eu vou escrever como uma equação vetorial. Então, eu posso escrever assim, ó. Beta 1, beta 2, igual. Tá certo? Agora, observe aqui, que aqui tem uma matriz, não tem? Ó, os termos da matriz. A11, A12 e A13. Tá certo? Se você ver para isso aqui, essa matriz, ela tem é, quantas linhas? Duas, não? A linha não é, não é? Não é? A linha não é o primeiro e três colunas, perfeito? Três colunas. Ó, a coluna, que é a segunda, né? A coluna segunda, ó, 1, 2, 3. A variação da coluna são 3. E a variação da linha são quantas? 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então, eu posso escrever isso assim, ó. Como essa matriz, veja que matriz é. A11, A12, A13, A21, A22, A23, certo? E se eu botar quem é alfa 1, alfa 2 e alfa 3 que aparece aqui? Lembra quem é? São as coordenadas, né? Do vetor na base V na base B, perfeito? Se eu colocar isso aqui, ó, assim, como vetor,
alfa 1, alfa 2, alfa 3, se você multiplicar essas duas coisas, dá o que está em cima. Está claro isso? Ó, você pega a linha e multiplica pela coluna. Vai aparecer exatamente isso aqui. E vai ser igual a quem? A B1. Perfeito? Se você pegar essa segunda linha aqui e multiplicar por isso, dá esse termo que está aqui, ó. Que vai ser igual a quem? Beta 2. Tá bom? Então veja que coisa legal isso. Não preciso desse parente aqui. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: eu acabei de arranjar uma forma, tá certo? Quem é esse cara aqui? Esse cara é o cara que está na imagem. Quem é esse cara que está aqui? É o cara que está no domínio, ou seja, isso aqui é o T de V, T de U igual a V, tá certo? Na verdade, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, olha. Nós temos essa matriz, vamos chamar essa matriz aqui de... Vamos chamar essa matriz de M, certo? Essa matriz aqui de M. Então, você tem, na verdade, a seguinte equação, olha. M multiplicado pelas coordenadas de U. As coordenadas de U. Em que base? B. Igual às coordenadas de T de U. Em que base? C. Veja isso. Olha aqui foi as coordenadas de T de U na base C. Beta 1 e beta 2. Certo? Quem foi as coordenadas de U na base B? Alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Certo? Então, esse produto aqui, velho, esse produto aqui me diz isso. Você pode olhar para isso como sendo, esse M está fazendo o papel da T. Porque a T se aplica a V, né? Aí você está pegando o M e aplicando as coordenadas do vetor na base B e está dando como resposta as coordenadas do vetor T de V na base C. Tá certo? Essa matriz aqui, essa matriz M, ela é chamada, na verdade, ela se representa assim. M é dita matriz da transformação linear, escreve assim. É a matriz da transformação relativamente às bases B e C. Então, isso aqui chama-se matriz da transformação linear T de U em V, tá certo? Com relação às bases B e C. Perfeito? A pergunta agora é se está claro o que foi feito. Porque esse é o algoritmo para a gente encontrar a matriz. Tá certo? Vamos voltar um pouquinho para ver se fica claro o que a gente fez. Vou mostrar passo a passo. Certo? O que é que nós tínhamos inicialmente? Nós tínhamos uma transformação linear, tá bom? Nós tínhamos uma transformação linear, tá aqui, ó. Então, você tem que ter a transformação linear. Você tem que saber a dimensão dos espaços. Dimensão de partida e a dimensão de chegada. Com isso, o que é que a gente faz? A gente escolhe uma base. Geralmente, no problema, ele te dá a base, porque ele quer a matriz com respeito a uma base específica. Então, eu te dei a base, né? Tanto do U como do V. E a partir daí, o que é que você fez para encontrar aquilo ali? Bom, vamos esquecer isso aqui, porque a gente já sabe fazer isso. Vamos esquecer que eu achei as coordenadas das bases. Né? Como é que entra as coordenadas, a gente já sabe. Pega o vetor e escreve a combinação linear da base, os coeficientes são as coordenadas do vetor naquela base. Vamos nos ater à matriz. Foi o que nós fizemos, para a matriz. Bom, para a matriz, a gente fez o seguinte.
Dado um vetor qualquer, U, eu escrevi com combinação linear da base. Certo? Apliquei a T. Apliquei a T. Porque é linear, aí ele acontece isso. Tá ok? E aí, depois o que foi que eu fiz? Eu calculei T de cada. Eu tenho que fazer isso. T de cada elemento da base, ó, T de cada elemento da base, ó, T de 1, e o resultado eu escrevo com combinação linear do espaço de chegada, porque o T de 1 vai estar lá. Certo? Depois eu calculei T de U2 e T de U3. Veja que aqui é onde aparecem os coeficientes da matriz. Certo? Veja que é o A11, A21, A12, A22, A13, A23. Então, a matriz é dada quando você calcula o T da base, de cada elemento da base, e escreve com combinação linear do cara do outro lado. Está claro isso? Ó, T de 1, quem é 1? É o primeiro elemento da base. Foi o que eu fiz? Escrevi com combinação linear da base de lá, que é V1 e V2. Beleza? Os coeficientes foram colocados como coluna. Veja que quando eu montei a matriz, ficou A11 e A21. Eu já numerei para ficar claro que isso é uma coluna. Certo? Primeira coluna, 1, 1. Então, quando você montou a matriz aqui, observe que é como se eu pegasse esses caras aqui que aparecem, ó, esse é a primeira coluna da matriz. Esse aqui é a segunda coluna. Esse aqui é a terceira coluna. Tá claro? Então, o segredo é pegar o T de cada elemento da primeira base, calcula, aí vai dar um vetor, aí você pega esse vetor e escreve com combinação linear da base de lá. Esses coeficientes é a coluna da matriz. Então, se for o T de U1, é a primeira coluna. Se for o T de U2, a segunda coluna. Se for o T de U3, a terceira coluna. Tá certo? Se tiver N vetores, você vai continuar. T de UN vai ser a enésima coluna. Então, você escreve a combinação e coloca como coluna. Então, é assim que apareceu a matriz A. Aqui eu fiz a continha, a gente não vai fazer essa conta. Essa conta aqui, com números, ela fica imediata, tá certo? Mas foi exatamente o que a gente fez. Tá bom? Aqui é a matriz. Então, eu não vou precisar fazer essa conta aqui. Aqui é para demonstrar esse fato. Tá certo? Vamos ver um exemplo numérico na prática, como é que funciona? Isso. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, que está a definição, tá. A gente volta já para aí, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui, para a gente entender como é que é na prática. Certo? Quem é a transformação? Está aqui, ó. T de x, y, z é x mais y, vírgula x menos z. É uma transformação de R3 em R2. Perfeito? Vamos escrever aqui, ó. A minha T é uma transformação de R3 para R2, que pega x, y, z e leva onde? Em T de x, y, z. Segunda definição, é x mais y e x menos y, né? X mais y e y menos z. X mais y, x menos z? X menos z. Falei diferente, foi? Ok. Agora, ele quer que a gente encontre a matriz relativamente às duas bases. Vamos ver qual foi a base que ele deu aqui. A do R3 é canônica e a do R2 é canônica, tá certo? Foi a base canônica. Então, ele pegou a base B, ó, a base B, como sendo os vetores canônicos. Então, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Beleza? E o C é 0, 1, 0. Detalhe, gente, eu não posso trocar dois vetores, porque se eu trocar dois vetores, dá outra matriz, tá certo?
Então, na prova, quando o cara te dá a base, você não pode cometer esse tipo de erro que está aqui. Ou seja, eu troco. Não, você tem que escrever as bases na ordem que estão. Porque se você inverter, aí é uma outra, tá certo? É uma outra transformação, beleza? As bases são ordenadas, ou seja, elas têm uma certa ordem. Mudou, muda a coisa. Aqui seria 1, 0 e 0, 1. Perfeito? O que é que eu quero de vocês? Eu vou querer, eu vou querer de vocês a matriz de T em relação às bases B e C. Essa é a matriz que eu quero. Certo? Como é que a gente encontra a matriz? A gente calcula T de cada elemento da base. Então, vamos escrever aqui. Quem é T de 1, 0, 0. Como é que é a conta lá? É x mais y, então aqui se dá 1, e x menos z. Então dá 1 também. Então já está aí. E escreve com combinação linear da base. Aqui é muito fácil escrever, né? Isso aqui é 1 vezes, como é a canônica? 1, 0, mais 1 vezes 0, 1. Perfeito? Quem é esse 1 e esse 1 que eu encontrei aqui? São os coeficientes da combinação linear do primeiro elemento da base. Então eles vão representar o quê? Não. Vamos lá? Vamos voltar lá para o que a gente fez aqui. Ó. Quando você calculou o T da base, os coeficientes são a coluna da matriz. Perfeito? T de 1 é a primeira coluna. T de U2, ó. Cadê o T de U2? Ó. A12, A22. É a segunda coluna. A12, A22. Perfeito? Então, na hora que você calcula o T do cara e se é a combinação linear, você já está encontrando a matriz. Aquela história que era para ir à igualdade e encontrar a matriz lá. Tá certo? Mas agora a gente já sabe que faz isso. Não precisa repetir esse processo aqui que a gente fez, que aqui é a demonstração de que é. Tá bom? O que importa é que a matriz que aparece aqui, ó, quando você olha, os coeficientes que aparecem aqui, ó, são as colunas da matriz. Só isso. Isso aqui é importante. Perfeito? Então, a gente já fez a conta da primeira coluna. A primeira coluna, ela é 1, 1. Perfeito? Vamos calcular o T de quem agora? T de 0, 1, 0. Quanto dá isso? É x mais y, né? Então dá 1. E x menos z? 0. 0. Opa, então isso é 1 vezes 1, 0, mais 0 vezes 0, 1. Achamos a segunda coluna da matriz. Perfeito? Vamos calcular T de quem? T de 0, 0, 1. Dá quanto isso? É x mais y, dá quanto? 0, né? E x menos z, né? Então, menos 1. Bom, eu estou falando isso porque eu estou achando que vocês se decoraram isso aqui, né? Ó, T de x, y, z é x mais y, a primeira coordenada, e a segunda é x menos z. Oi? Vamos ver? Tanto fazia, porque era 0, né? Não ia errar nunca aí. 0, 0. Dá quanto aqui? Aqui dá 0 vezes 1, 0, né? Opa. Menos, né? 1, 0, 1. Então, quem é a matriz? A matriz de T em relação às bases B e C, ela é exatamente essa daqui, ó. 1, 1, 1, 0 e 0 menos 1. Perfeito?
Tranquilos? Tá claro como é que é a matriz? É muito simples. É mais ou menos o que a gente faz na mudança de base. Tá bom? Ok. Então, toda essa confusão que eu fiz aqui em cima foi exatamente para mostrar que ali apareceu igualdade e apareceu uma matriz. Na prática é mais fácil. Porque quando você está com valores, é só calcular o cara, escrever a combinação linear e puf. Tá bom? Agora veja bem, quem é, sei lá, vamos calcular T de alguém aqui. Imagine que eu quero calcular, é, imagine que eu quero calcular T de um menos um e 2, certo? Quero saber quem é esse valor. E eu tenho uma matriz agora, tá bom? A pergunta é o seguinte: é, como é que eu faço para escrever? Porque veja bem, lá no resultado, o que você faz, ó, é a matriz do cara na base B, tá vendo? Não é o vetor, são as coordenadas. Aqui são as coordenadas também, tá bom? Então, eu vou perguntar a você o seguinte: eu quero calcular o t de um menos um e 2. E eu não quero usar a expressão lá de cima. Eu não quero usar a expressão lá de cima, tá certo? Eu quero usar o fato que se eu tivesse a matriz eu conseguiria calcular isso. Como é que eu faço na prática? Eu pego o vetor V, que é o vetor um menos um e 2, escrevo ele com combinação linear da base canônica. Quem é a combinação linear? Um vezes um zero zero, tá certo? É, menos um que multiplica 0, 1, 1, mais 2 que multiplica 0, 0, 1. Bom, bobagem eu estar fazendo isso, tá certo? Não é bobagem? Porque a base não é canônica. Quando a base é canônica, os coeficientes já são as coordenadas do vetor, perfeito? Se não fosse a base canônica, esses coeficientes não seriam esses aí. Tranquilo? Oi? É. É que você está vendo um ali, mas não existe não, viu? Beleza? Aqui é exatamente um zero. Depois você me pega comigo um cartãozinho, viu? Que eu tenho de uma ótica, que dá um desconto, viu? Então, gente, vamos falar sério agora. Eu fiz isso aqui, mas de fato eu não precisava fazer isso. Tá claro isso para vocês? Eu estou fazendo para descobrir os coeficientes, mas no caso da base canônica, os coeficientes são os mesmos. Então, na verdade, veja bem, se eu pegar a matriz, vamos lá, se eu pegar a matriz, cadê a matriz? É 1, 1, 0, 1, 0 menos 1. Então, vamos lá, pegar a matriz. 1, 1, 0. Estou péssimo, né? Como é que é a matriz? 1, 1, 0, 1, 0 menos 1. Então, 1, 1, 0, 1, 0 menos 1. Perfeito? Essa é a matriz? Multiplica ela por esse vetor. 1 menos 1, 2. Dá quanto isso? Zero aqui? Zero. E no lado de cá? Menos 1 ou menos 2? Menos 1?
Menos 1 vezes 2 é menos 1, é? Ah, desculpa, tem um lá em cima. Eu vi um zero. Então dá 1 menos 2 menos 1. Perfeito? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos calcular quem é t, usando lá a expressão. Quem é t de 1 menos 1, 2. Como é que é a conta? Como é que é a conta lá? É x mais y, quanto é que está isso? Zero. E x menos z, quanto é que dá? Ó, ou seja, a matriz, ela representa, de fato, a transformação. Você vê que coincidiu os valores. Tá certo? Coincidiu os valores. Bom, qual o cuidado que você precisa ter aqui? Qual o cuidado? Nesse caso, coincidiu com esse valor que está aqui, que é o que você queria lá, porque a base é canônica. Tá certo? A base é canônica. Então, você sabe que essas coordenadas aqui são as coordenadas da base, tá certo? Mas não tem nenhum problema. Quando você chega aqui, você sabe que esse cara são as coordenadas do vetor na outra base. Aí, isso aqui é só, se você quiser saber quem era o vetor, é só escrever a combinação linear, certo? Eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, preste atenção no detalhe, tá? Ó, para aqui, ó. Poderia ser que esse valor que eu encontrei aqui, ó, esse valor aqui, desse diferente desse. Aí você ia dizer, opa, não é. É porque aqui eu acho as coordenadas do vetor, tá? Então, se eu quiser saber quem é um vetor, aí eu escrevo 0 vezes o V1 mais 1 vezes o V2, aí vai dar esse vetor que está aqui, que vai aparecer. Porque lembra que na matriz, são as matrizes dos dois lados. Ó, não é o vetor, são as coordenadas do vetor. Tá certo? Então, eu não poderia aplicar direto ao vetor. Por quê? Porque eu tenho que pegar ele e encontrar as coordenadas dele naquela base. Está claro isso? No nosso exemplo, coincide porque a base é o quê? Canônica. Está claro isso? Muito bem. Senão a gente erra. Aí você, pô, não funciona. É porque aqui, ó, coordenadas. Aqui, ó, coordenadas. Ou seja, o resultado final, tá certo? Você encontra as coordenadas do vetor que você quer calcular. Para coincidir, você tem que substituir e fazer a combinação linear. Perfeito. Então é isso. Tá bom? Entenderam como é que funciona o negócio? Entenderam? Beleza. Então agora, aqui está a definição, não é? Está a definição da matriz, é chamada de matriz de T, ou seja, a matriz da transformação em relação às bases A e B. Tá bom? A é sempre a base do primeiro conjunto, portanto, domínio, e B é a base do contradomínio. Tá certo? Aqui ele está dizendo que essa matriz foi feita assim, ó, pegou o T de V1 e botou como coluna as coordenadas, tá certo? Pegou o T de V2 e colocou como coluna as coordenadas. Pegou o T de V3 e colocou como coluna as coordenadas. Tá? Foi isso que a gente fez. São as coordenadas. Perfeito. A definição geral é a mesma. Certo? Se você tem um espaço de dimensão n e um espaço de chegada lá de dimensão m, então a matriz, na verdade, ela é m por n. Preste atenção que a ordem da matriz ela fica meio invertida. Se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, esse nosso que a gente fez, como é que era? O espaço de partida era a dimensão quanto? 3. O espaço de chegada era a dimensão 2. Qual foi a ordem da matriz?
Ou seja, quem dá a ordem da matriz, o número de linhas é o segundo conjunto. É 2 por 3. Perfeito? Vou mostrar para o professor não, bicho? O professor ri também. Ela fica rindo o tempo todo e eu fico aqui sem saber o que é que está acontecendo. Tá claro, gente? Não vi não ainda, bicho. Nenhuma. Ah, tá. É verdade, é verdade. Bom, vamos voltar para cá. Tá claro o que eu falei para vocês? Perfeito. É. Gente, 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 presta atenção, ó. Presta atenção. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é importante. No caso geral, você tem a transformação, ó, T de vem ver, você precisa estar ligado nas dimensões. Por quê? As dimensões é que dá a dimensão da matriz. Ó. A matriz aqui, ela é M linhas vezes N. O M vem do espaço de chegada. Ó. M é do W, que é o contradomínio, tá vendo? Ó? Então, é M por N, tá certo? Então, você se ligar nisso, porque na hora que você faz a continha lá, você já sabe que vai botar coluna, tá bom? Não vai dar errado. A não ser que você não coloque como coluna, aí dá errado. Aí eu estou dizendo isso porque se você colocar a matriz errada, é só olhar se você botou na ordem correta. É só olhar como é que é a dimensão, porque a dimensão diz a ordem. Tá certo? Beleza. Muito bem. Qual é a importância? Vocês já notaram qual é a importância, né? Dá para fazer conta com isso, tá certo? Para encontrar os valores da transformação. Tá? Essa é a importância. E por que é importante? Porque é muito mais fácil trabalhar com matriz, você conhece muita coisa de matriz, do que se você olhar para a transformação. Por exemplo, você tem a matriz, o cara diz, qual é o núcleo dessa aplicação? Aí você falou núcleo. O Zé Carlos falou que eu tenho que resolver T de x, y, z igual a zero. Mas se eu tiver a matriz, o que é que eu faço? Eu encontro o espaço linha dela, tá certo? Se ela tiver duas linhas nulas, por exemplo, o núcleo tem dimensão 2. Então, eu trabalho na matriz e obtenho informação sobre a transformação linear. Entendeu? Então, isso facilita a minha vida. Evita, às vezes, eu fazer algumas contas. Ok? Bom, é isso. Esse exemplo foi. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Agora, eu tenho uma aplicação de R2 e R3, tá certo? A transformação é essa. Ele dá a expressão. Ele dá a base aqui é menos 1 e 1, 2, do R2, começa no R2, e dá a base do R3. Perfeito? Muito bem. Aí ele pede para fazer o seguinte: encontre a matriz de T com relação a essas duas bases. Isso não tem segredo. O que é que você faz? Você calcula o T desse cara e escreve como combinação linear da base. Os coeficientes é a primeira coluna da matriz, certo? O T desse cara calcula os coeficientes é a segunda coluna da matriz. Essa matriz vai ser de que ordem? Qual é a ordem dessa matriz? 3 por 2. Ou seja, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Está claro isso? É? Certíssimo. O professor nunca erra, ele se engana, mas não erra, bicho. Né? Então vamos lá. Então, gente, para encontrar a matriz não tem segredo. O que é que você faz? Bom, quem é o primeiro vetor da base? É esse, ó. Então eu vou calcular T de V1, que é a mesma coisa que T de quem? De menos 1, 1.
Bom, aí eu faço a conta olhando para a função. Opa, menos um. Perfeito. Aí olha para a expressão, né? Primeiro dá 1, 1 menos 2, então dá 1. O segundo, quanto é que dá o segundo? Menos 5, menos 3, é? Menos 8? Menos 8. Quanto é que dá o terceiro? Menos 1 mais 4, 3, né? 3. Beleza. Encontrei a imagem. O que é que eu faço com essa imagem? Escrevo com combinação ONEA dos caras lá. Certo? Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar 1, menos 8 e 3. Veja que como não é a base canônica, eu vou ter que fazer, encontrar os coeficientes. Então, vamos lá. Vai ser igual a A1 vezes quem? 1, 0, 0, mais A2 que multiplica 1, 1, 0, mais A3 que multiplica 1, 1, 1. Beleza? Isso aqui já dá para a gente fazer aqui um sistema, né? É A1 mais A2 mais A3 tem que ser igual a quanto? 1. Aí o próximo não aparece. A2, né? Mais A3 igual a quanto? Menos 8. E a última, aqui não aparece A3, né? A3 igual a 3. Sistemazinho bonitinho. Já está aqui com uma, né? Aí daqui a gente conclui que o A2 é quanto? Menos 8, menos 11? É isso? Menos 11. E daqui a gente conclui que o A1 é igual a 1. Agora vamos ver aqui. A1 mais A2. Aliás, A2 mais A3, né? A2 está aqui. Quando eu somo isso, dá quanto? Menos 8? Menos 8. Tá certo? Menos. Oi? Ah, mais 8. 9? Beleza. Tranquilo? É, então a gente encontrou a primeira coluna da matriz já. Tá certo? A primeira coluna da matriz é 9, menos 11 e 3. Vai fazer a mesma coisa com outro. Né? Quem é o T de V2? Quem é o T do segundo cara, né? T de V2. É a mesma coisa que T de quem? Quem é o V2? É um 2? Um 2, né? Um 2. Quanto é que dá isso? Vamos fazer a continha aqui. Um 2. Grava aí. Um 2. Então, o primeiro aqui é 1 e aqui é 2. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, beleza. Menos 3. Quem vai ser a segunda coordenada? 5, 5 e 6, né? 11? Não, 2, né? 1 dá 5 e aqui dá 6. 5 mais 6, 11. Então, 11. 11. E a última coordenada, 1, 2. Então, aqui é 2. Menos 4. Menos 2, não? É 1, 2. Aqui é 2. Menos 4. Menos 2. Então, menos 2. Perfeito? Quem é a matriz? Já achamos a matriz. A matriz de T
Matriz de T com relação às bases. Como é que ele chamou as bases? A e B. Com relação às bases A e B, ela é igual à seguinte matriz. A segunda coluna é essa. Menos 3, 11 e menos 2. E a primeira, 9 menos 11 e 3. 9 menos 11 e 3. O que é que tu perguntou, cara? Desculpa. Sim. Ah, não está na base canônica. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Chamei tanta atenção. A base não é canônica, não é? A base é. A base não é canônica, mas aqui eu já estou trabalhando nessa base, né? Tá bom? Aqui não precisa fazer isso, né? Isso aqui não precisa. Aqui já tá pronto. Aqui já está pronto. O que eu preciso me preocupar é quando eu for multiplicar. Aí o vetor, que é o item B, ó. No item B, ele dá o vetor 5, 4. Aí eu não posso multiplicar a matriz por 5, 4. Por quê? Porque lá o vetor tem que estar com o vetor coordenada. Então eu vou pegar esse vetor aqui, 5, 4, e escrever ele com combinação linear de quem? De menos 1, 1, 2. Tá bom? A matriz já está morta, a matriz. Tá certo? Porque o que foi que a gente fez? A gente escreveu com combinação linear dessa base. Tá certo? Não é verdade? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, a gente escreveu com combinação linear da base. Os coeficientes são, tá certo? Você veja que esse A1 daqui não é os casos que aparecem aqui. As coordenadas aqui são diferentes desse, porque são as coordenadas da base já. Tá bom? Ok. Pronto, a matriz é essa. Acabou-se. Olha que é 3 por 2, tá certo? Porque é 2 por 3 lá, 3 por 2. Agora, vamos para o item B. Aí a gente precisa se preocupar. O item B, tá certo? Ele quer, no item B, oi? Posso. Vamos voltar lá para o exemplo que a gente fez, que eu acho que é mais fácil. Certo? Vamos voltar para vamos voltar para cá, tá? Certo? Bom, aqui a gente fez um monte de conta porque eu estava demonstrando. Chegou a matriz é essa? É. Certo? Vamos um pouquinho, subir um pouquinho. Olha, quem são, não é? Quem são esses caras? Ó, você pegou T do 1 e escreveu com combinação linear, tá vendo? As coordenadas que aparecem já são lá da matriz. Perfeito? O que você está preocupado não é com esse, porque esse aqui, a definição está aqui, ó. A1, A2, 1. Observe que lá está, ó. A1, A2, 1. Então, a regra é, calcula o T do cara e já escreve como ela planeada daquela base. Os coeficientes já são a matriz. Foi assim que a gente vem fazendo. Agora, o que é que você precisa ter cuidado? É que o problema é que para dar igual, você não pode multiplicar pelo vetor. Você tem que ser o vetor na base que você está trabalhando. Tá certo? Por que no exemplo aqui ele não foi necessário? Porque, como é na base canônica, a gente sabe que as coordenadas são iguais. Só isso. Tá certo? A tua preocupação é tanto com essa resposta, tá certo? Se você calcular e não der resposta, pode ser que você está usando isso aqui, e aí o que você encontra é as coordenadas. Se você quer encontrar o vetor, eu vou fazer isso agora, essa conta agora, para você ver isso. Tá bom? Porque você encontra as coordenadas do vetor, não é o TBV. Beleza? Muito bem.
Nesse exemplo agora? Vamos lá. Onde é que você está reclamando aí? Vamos ver. É nesse exemplo aqui? Antes desse? Nesse? Bom, TDV1, tá vendo? Calculei o T, tá, deu esse cara. Aí eu peguei ele e escrevi combinação linear. Tá certo? Ah, você tá certo, né? Você escreveu combinação linear. Né? Ele tá reclamando, eu pensei que ele tinha feito já a conta toda, né? Aqui eu só calculei o TDV2. Perfeito, gente? Não é? Porque a ideia é só voltar lá naquele exemplo genérico, ó. É só voltar no exemplo genérico para você ter certeza do que é que você faz. Ó, você pegou o cara, calculou ele e escreveu ele como combinação linear da base. Os coeficientes, tá certo? Então, eu preciso escrever com combinação linear da base. Então, o que ele está reclamando é verdade. Eu não poderia dizer que era aquilo ali porque eu não escrevi com combinação linear. Certo? Tá feito isso no primeiro. Sei que diabo deu aqui, mas. Beleza? Nada. Aqui. Vamos lá. Todo mundo entendeu o que ele falou? Ó, ele está claríssimo aqui, ó. Eu resolvi o sistema aqui em cima e por que eu não fiz embaixo? Entendeu? Era para ter reclamado, né? Porque eu calculei o T do cara, tá aqui, mas eu tenho que pegar ele e escrever como combinação linear, tá certo? Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Ó. Peguei o cara, escrevi com combinação linear. Tá bom? Então vamos lá. Isso aqui tá, a matriz está errada. Então, minha avó dizia às vezes que a pressa é inimigo da perfeição. Então, o que, é que a gente vai fazer? Fazer a mesma coisa. A gente vai pegar o vetor, foi o -3, o 11 e o -2, e a gente vai escrever aqui é, x vezes o primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor? 100, 100, mais y vezes o segundo vetor, 10, é só a matriz. 1, 1, 0, mais z, que multiplica, que é o terceiro? 1, 1. Beleza. Bom, isso dá um sistemazinho. Que sistema é esse? X mais Y. É o mesmo sistema, né? Só vai mudar a igualdade. Igual a -3. O próximo seria Y mais Z igual a 11. E o próximo é só Z, né? Aqui não tem X, aqui não tem Y, só tem Z. Igual a -2, é? Pronto, é isso. Tá certo? Y mais Z igual a 11. X mais Y mais Z. Pronto, é isso. Aqui dá quanto o Y? 13. E o X é quanto? -3. -11.
Ah, aqui é 13 menos 2, 11 menos 11, é. Então, menos 14. Certo? Agora sim. A matriz, porque são os coeficientes que a gente encontra, né? Então, a matriz de T é, de A para B é a seguinte matriz: menos 14, 13 e menos 2. E a outra qual foi? Tá fogo hoje, hein? Cara enchendo meu saco, né, velho? Fala que nem o cara, o professor chato danado aí, o professor errou lá a conta da desgraça da noite, né? Aí ele falou, eu deixei ele 40 minutos lá rolando. Mas, rapaz, que você não avisou o cara? Nada, avisei não. Foi 40 minutos, eu digo, professor, aquilo ali não tá não. Aí foi lá, aceita. Aluno já 13 e menos 2. E quem é a primeira? Quem é a primeira coluna? 9 menos 11, 3. 9 menos 11 e 3. É 3 ou menos 3? Bom, tá ok, gente? Então, aqui, bicho, aqui está a matriz, ó. Aqui está a matriz. Ok? Agora, vamos, vamos para o item B. Vamos para o item B. O item B, ele diz que ele dá o vetor 5, 4, né? E dizendo, usando essa matriz, calcule, tá certo, as coordenadas do vetor TLV na base B, certo? Então, ele diz o seguinte, se você pegar essa matriz, veja bem, se você pegar essa matriz de A na base B e aplicar ao vetor, o vetor V está no primeiro conjunto, né? Então, base A, isso vai dar pela T de V na base B. Perfeito? Aqui. Quem é B? Ó, o A é né, da R2. E o B da R3, está certo. De A para B. Né? O V dele, o V dele está no, o V dele está no R2, né? Partida, então é na base A, certo? Então a regra é essa. Aí ele pede isso aqui. Aí o que é que você faz? Ele deu o vetor V. Quem é o vetor V? 5, 4. Você não pode calcular direto. Por que não pode calcular direto? Porque esse aí é o vetor, não é o vetor coordenado na base B. Certo? Só dá, só dá o que ele quer. Ó, ele quer esse. Ele quer esse. Ele quer esse aqui. Como é que você faz? Você pega a matriz que você já tem e multiplica por esse. Mas veja que esse não é o vetor. São as coordenadas dele na base A. Perfeito? Então, esse a gente tem que fazer. Então, o que é que eu faço? Não é? O que é que eu faço? Isso aqui são as coordenadas do vetor. Ó, o 5 e o 4 são as coordenadas do vetor na base canônica. Somente. Coincidem. Né? Isso aqui ele está na base canônica. São as coordenadas na base canônica. Mas a base que ele está pedindo não é a canônica. Tá bom? Então eu tenho que pegar o vetor 5, 4, 5, 4 e escrever como nacional da base. Qual é a base? A que multiplica. Quem é a base, meu Deus? Menos um e menos um e um 2. Então, menos um
mais B, 2. Então tem que fazer essa conta, certo? Essa conta dá o quê? Dá menos A, né? Mais B, igual a 5. E menos A, mais 2B, 4. Tá certo? Pronto. 3B igual a 9, né? Faz esse menos esse, então dá 3B, cancela. Tá certo isso? Ah, não, né? Multiplica por menos. Aí dá mais, cancela. Aqui fica menos, dá B, aqui fica menos. Então dá menos 1, né? Hein? É porque dá menos 1, não dá 1. Beleza? Sabe fazer conta, né? De somar? Beleza. Todo mundo viu? B menos 1? Menos 1. B igual a menos 1. Perfeito. Isso implica que o A igual a quanto? Menos 6. É, é isso? É, menos 6. Pronto. Então, o que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz? Pega a matriz, tá certo? A gente pega a matriz. Quem é a matriz? Tu copiaste aí a matriz? Não. Deixa que eu pego. 9 menos 11 e 3, né? 9 menos 11 e 3. Menos 14. Menos 14. 13 e menos 2. Certo? E multiplica por quem? Por quem é o vetor? É menos 6, né? E menos 1. Quanto dá isso? Dá menos 9, não é? Mais 14. Aqui dá menos 9 vezes 6, 54, é? E mais 14. 40? Menos 40, é verdade. Menos 40. O próximo dá quanto? Dá 66 menos 13. 53. E o outro dá menos 18, menos 16. Pronto. Então, as coordenadas, as coordenadas desse vetor aqui, T de. Foi 5, 4, foi, gente? 5, 4, na base A, na base A, é exatamente esse vetor aqui. Menos 40, 53, menos 16. Ok? Faz figurinha aí, band teste. Ok. Bom, gente, é, ó, veja bem, se você pegar a transformação linear, tá certo? Não vou fazer essa conta não. Mas se você calcular lá o t de 5, 4, que é o t de v, dá quanto?
Vamos ver. Como é que é a conta aqui, ó? 5, 4, né? O x é 5, 4. Então dá quanto aqui? Aqui dá menos 8, menos 3, né? Menos 3. Então, isso aqui dá menos 3, certo? O outro dá quanto? Aqui dá 25 e aqui dá 12. 25 mais 12, 37? 37. E aqui dá quanto? 4 menos quanto? Menos 16. Então, menos 16 aqui deu quanto? 37? 37, 37 e menos 16, foi isso? Aí você observa que o T desse cara deu diferente, né? Porque, na verdade, exatamente, e isso aqui não é o resultado, isso são as coordenadas do vetor naquela base, certo? Aí, se você quiser checar, você faz a combinação linear com esses caras aqui como sendo as coordenadas, né? Tá certo? Para encontrar esse aqui, beleza? Não ter não dá o resultado da T, mas dá as coordenadas. Aí, se você quiser saber, você pega, tá certo? Menos 40, multiplica pelo primeiro vetor, 53 pelo segundo, e faz a conta, deve dar esse cara que está aqui. Tá bom? Ok. Gente, 49, 50, né? Então a gente volta 17 e 5. Tá bom?